Bom dia, irmãos, tudo bem? Um bom domingo para todos. Hoje é o dia do Senhor, é o dia da gente aprender, de nós aprendermos mais e mais de Deus. E vamos começar a nossa escola bíblica dominical agora pela manhã, lembrando que a escola bíblica dominical ela está sendo feita na modalidade presencial no templo da Igreja Batista, no subsolo, e está sendo feito também online. Tá? Nesse vídeo que aqui estamos juntos. Isso é mais uma opção que nós colocamos à disposição do crente, para que ele possa se capacitar. Nós temos que lembrar que a Escola Bíblica Dominical é a ferramenta, uma das ferramentas mais importantes que nós crentes temos para nos capacitar cada vez mais, e entendermos mais e mais os propósitos e os desígnios de nosso Deus. Tá? E o tema que nós estamos tratando nesse trimestre é o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo. Então nós estamos caminhando por todo momento da doutrina do Espírito Santo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. O ápice que nós tivemos do Espírito Santo foi em Atos, que nós vamos ver agora, Atos dos Apóstolos, e nós estamos hoje na EBD 6, na Escola Bíblica Dominical número 6, e o título é O Espírito Santo, o capacitador da igreja. Um tema extremamente importante, porque nós estamos falando de capacitador. O Espírito Santo é aquele que capacita a igreja e capacita o crente individualmente. E aí nós temos que entender o que significa capacitar. O que quer dizer capacitar o crente ou a igreja. Quando a gente fala de competências, quando a gente fala que uma pessoa é competente, a gente isso no meio secular, nas empresas de alta performance principalmente, elas olham o trabalhador, o indivíduo, para ser competente com 3 dimensões, 3 sustentáculos que fazem parte dessa competência que ele tem, dessa capacitação que ele tem. A primeira é o conhecimento, aquele conhecimento teórico, intelectual que ele adquiriu ou na faculdade, ou na escola, ou no curso técnico, ou com um professor, com um instrutor qualquer. Esse é o conhecimento teórico, aquele que ainda ele não lançou na atividade prática. O segundo é a habilidade, é a prática que ele tem de fazer aquilo, de pegar aquele conhecimento que ele tem e colocar na prática, executar aquele serviço. E o terceiro e último é a atitude, é a proatividade daquela pessoa de se lançar naquela atividade ou naquele trabalho e executar da melhor forma possível. E aí a gente percebe que o indivíduo, quando ele precisa ser competente, ele tem que trabalhar com essas 3 vertentes, com essas 3 dimensões: conhecimento, habilidade e atitude. Se ele só tiver um desses, se ele só tiver conhecimento teórico, ele não vai desenrolar o serviço. Se ele só tiver prática, mas não tiver conhecimento teórico, não tiver atitude também, não tiver proatividade, ele também não vai desenrolar o serviço. Ele vai empacar. E se ele só tiver proatividade, mas não tiver capacitação, conhecimento técnico, ou mesmo prática, experiência, vivência com aquilo, ele também muitas vezes vai ter problemas. Então, o indivíduo ele tem que ter esses 3 vertentes caminhando junto. E um detalhe importante, que é só para ressaltar, é que, em geral, a maioria das demissões elas ocorrem não por falta de conhecimento técnico, nem por falta de habilidade, falta de experiência, mas sim por falta de atitude, por problemas comportamentais. A pessoa não se dá bem com os colegas, a pessoa não é proativa, não se dispõe a fazer aquilo naquela atividade. Isso também vale. E esse paradoxo, esse mesmo entendimento que a gente tem das empresas, dos profissionais, dos trabalhadores, a gente pode arrastar para os crentes dentro de uma igreja. Nós aqui dentro estamos fazendo uma escola bíblica dominical, estamos aprendendo, estamos sendo capacitados biblicamente. A gente está querendo entender
que Deus de fato quer de nós, o que é o reino dos céus, o que é vida eterna, o que temos que fazer para isso. Mas, se a gente aprender isso aqui dentro e ficar escondido em nós só, e não partir para a prática, atividade, na nossa vida cotidiana, ser um crente de verdade, colocar esse conhecimento que a gente aprende em prática, não só ficar falando, mas ter uma vida realmente digna, saber o que é certo e o que é errado, saber se eu posso fazer isso ou aquilo, saber se isso é digno ou não de fazer. E aí, e se eu não tiver proatividade para fazer essas coisas, eu vou ser também um crente inócuo, muitas vezes. E não é isso que a gente quer. E aí nós vamos aprender, nesse tema, o Espírito Santo é que nos capacita. O Espírito de Deus é que nos leva para a proatividade. Ele que nos dá um entendimento para a gente entender as Escrituras. Ele que nos dá a motivação para a gente ir atrás do que temos que fazer para sermos realmente santos, puros, para buscarmos a santidade no Senhor. E essas situações todas que a gente acaba se deparando no nosso dia a dia, o Espírito de Deus vai nos capacitar. E aí a gente vai trabalhar nos textos bíblicos de Atos, capítulo 2, Atos, capítulo 3, Atos, capítulo 4 e 1 Coríntios, capítulo 3. Primeiro a gente tem que entender o que aconteceu com os apóstolos depois que o Senhor Jesus ascendeu aos céus. Então, toda essa parte dos apóstolos que eles receberam as orientações, as primeiras orientações do Senhor Jesus, ocorreram logo após a ressurreição de Cristo. Tá? Existe uma ideia de que, a própria Bíblia fala disso, né? É que Cristo ele ficou mais 40 dias na terra, frequentando e convivendo com os apóstolos, depois da sua ressurreição. Então passou-se 40 dias disso. E depois da ascensão aos céus, passaram-se 10 dias, quando chegou no momento de Pentecostes, onde os apóstolos estavam em Jerusalém por orientação de Cristo. E aí a gente tem que lembrar que tanto a Páscoa, que nós acreditamos que é a ressurreição de Cristo como Redentor da nossa vida, como a Pentecostes, que foi o derramamento do Espírito Santo nos apóstolos, essas duas datas já existiam para os judeus. Os judeus eles acreditavam que a Páscoa, eles acreditam que a Páscoa simboliza o êxodo que eles fizeram do Egito, quando eles se libertaram do Egito como situação de escravos para povo liberto. Essa é a Páscoa. 50 dias depois que isso ocorreu, eles chamam de Pentecostes. E aí, na cultura judaica, existem várias tradições que tratam do Pentecostes. Então, Jerusalém, naquele momento em que os apóstolos estavam lá, tinha acabado de passar pela Páscoa judaica, o Senhor Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus e já ia passar por um outro período de festas, que seria o Pentecostes, que já existia naquela época e que nós passamos a entender que seria o derramamento do Espírito Santo. Mas os apóstolos eles estavam todos amedrontados, eles estavam com medo de toda a situação que estavam lá. Imagine só, o Senhor Jesus ele tinha sido crucificado por conta de toda essa situação. Então o medo pairava na vida deles. Eles tinham medo de se declarar, eles tinham falta de capacitação, eram pescadores pobres da Galileia que estavam lá com poucos recursos naquele momento intelectuais para discutir um assunto teológico, por exemplo, com um fariseu ou com um senhor da lei. Então, a situação dos apóstolos era extremamente delicada e difícil em Jerusalém. Mas, a partir do capítulo 2, a gente vê
que o Espírito Santo derrama sobre eles. E aí eles começam a criar coragem. E daquele momento, o Espírito Santo começa a capacitá-los, começa a lançá-los para ter coragem de falar a verdade sobre o Evangelho, para falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Até então eles estavam com medo, o medo pairava sobre a vida deles, e eles estavam confusos. De repente, com o Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, eles criaram coragem, sabedoria, conhecimento e começaram a declarar o Evangelho a todos. E no capítulo 2, trata-se muito claramente que eles estão discutindo com os homens da lei, com todas as pessoas, e muitos começam a se converter. Muitos são convertidos. Quando chegamos no capítulo 3 de Atos, eles estão indo em direção ao templo para fazer oração, isso às 9 da manhã, e um aleijado de nascença ficava na porta pedindo esmolas. E eles executam um milagre e que deixam todos, naquele momento, no templo de Jerusalém, atônicos. Todos ficaram impressionados com tamanho milagre que foi feito. E aí eles aproveitam esse momento do milagre que foi feito para aquele aleijado, e que todo mundo conhecia ele desde muito tempo, mendigando na frente do templo de Jerusalém, e agora ele estava agradecendo a Deus, glorificando a Deus. E aí eles aproveitam aquele momento para de fato expor o Evangelho do Senhor. De fato expor o Evangelho de Jesus Cristo e dizer que de fato Jesus Cristo é o nosso único e exclusivo Salvador. E muitos passam a acreditar e passam a ouvir aquilo. O Espírito Santo capacitou-os de maneira formidável. De pescadores iletrados e pobres da Galileia se tornaram eloquentes pregadores na frente do templo de Jerusalém. E os saduceus que estavam lá ouvindo essa pregação, principalmente sobre a ressurreição de Cristo, que para eles era algo extremamente contrário à fé deles naquele momento, eles eram saduceus, eles aparecem na frente do templo e passam a discutir e prendem os apóstolos, prendem Pedro e João. E no momento em que eles começam a interrogar Pedro e João, existe toda uma discussão. Pedro e João, eles mostram de fato a fé que eles têm, e eles mostram de fato o que Deus e que o Senhor Jesus fez na vida deles. O que o Espírito Santo, no momento do Pentecostes, mudou a vida deles e os capacitou. E uma das coisas que marca para aqueles saduceus é que, como pescadores iletrados, pobres pescadores iletrados vindo da Galileia, um local pobre, eram tão eloquentes naquele momento. E aquilo começa a chamar a atenção. E aquilo era e foi o Espírito Santo. Isso é uma demonstração clara e viva que o Espírito de Deus, ele nos capacita a qualquer momento. Ele transforma uma pedra que não tem valor algum em um diamante polido. Ele transforma pessoas que muitas vezes tinham vidas dissolutas ou soltas e sem motivação para uma vida realmente cheia da graça de Deus. E é isso que a gente tem que entender, o quão importante é o Espírito Santo na nossa capacitação do nosso dia a dia. E aí a gente entende que o Espírito Santo ele formou a igreja primitiva. Tá? Ele derramou o seu Espírito sobre todos aqueles crentes daquele momento, e houve várias transformações.
E o Espírito Santo de Deus, ele vem capacitando a igreja por séculos e séculos. Vários movimentos que houveram dentro da igreja de restauração, de renovação, são frutos do Espírito de Deus que derrama no coração de um crente para que ele possa ter a atitude de botar o seu conhecimento e a sua prática em ação. É a ação do Espírito Santo para cada um de nós. E aí a igreja primitiva foi formada pelo Espírito Santo e a igreja hoje ela é formada graças ao Espírito Santo com as várias restaurações e renovações que houveram na história. Sempre a igreja ela tinha problemas, se perdia para um lado mais religioso, mais burocrático, mais legalista, e aí havia uma renovação, e essa renovação mostrava o lado correto que o Espírito te dá. Né? E aquele momento foi o princípio da igreja. O Espírito Santo também atua na igreja e no mundo. Não só individualmente no crente, ele não só convence o crente do pecado que ele está cometendo, da vida dissoluta que ele tem, mas ele também convence o mundo. E ele convencerá o mundo em momento oportuno. Então, a gente sabe que nós somos pecadores, nós muitas vezes vivemos em vidas dissolutas, o mundo vive em dissolução, porém o Espírito de Deus é que nos traz o entendimento, faz abrir as nossas visões para o mal que estamos fazendo. Ele nos abre o entendimento. Nós vivíamos em vidas mundanas, carnais, e de repente a gente começa a entender o todo, e é Ele que nos capacita. Além disso, o Espírito Santo nos regenera. A nossa trajetória de cristãos não é uma trajetória imediata somente. A gente não vai se transformar imediatamente com um passe de mágicas. O Espírito Santo desceu sobre nós, nós agora somos santos. Não. Nós ainda temos resquícios da carne. Nós ainda temos problemas com a nossa carne. E aí o Espírito Santo ele vai nos regenerando dia a dia. E a nossa atitude, a nossa comunhão na igreja, o nosso aprendizado bíblico, tudo isso que a gente passa, essa comunhão com os crentes do Senhor, isso vai nos capacitando, vai nos santificando, vai nos tirando do pecado, vai nos tirando da carnalidade. E passamos a viver uma vida espiritual. Começamos a viver, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, que é uma das partes bíblicas que a gente fala, é que nós passamos a viver espiritualmente. Paulo ele teve cuidado no capítulo 3 de 1 Coríntios de dizer que antes ele nos tratava com leites, como se fossem crianças, não com comida sólida, porque nós não estávamos preparados. Mas à medida que nós formos sendo regenerados, a gente vai chegando a ter alimento sólido, aprendendo mais e mais de Deus e tendo uma vida espiritual. E o Espírito Santo, ele assiste na fraqueza que nós temos. Ele nos dá vitória sobre o pecado. E é necessário que nós andamos a nossa trajetória de vida pelo Espírito. Andamos sempre espiritualmente. Se a gente só viver na carnalidade, só viver em função da nossa carne, das nossas vontades humanas, nosso caminho vai ser outro. Nós temos que ter o nosso caminho pautado numa vida espiritual, em santidade, buscar a santidade. Mas afinal de contas, quais são os desafios hoje dos desafios da ação do Espírito Santo na igreja de hoje? O que é a igreja de hoje, como um corpo, sendo vários indivíduos uma parte desse corpo, trabalhando em pró pelo reino de Deus? Qual que são os desafios de hoje? O primeiro desafio e único é que o excesso de informação que nós temos hoje, internet, rádio, televisão, satélite, nós temos informações que são jogadas sobre nós
de uma forma intensa. Então nós temos informações rápidas que chegam ao nosso conhecimento e por conta disso, esse mundo digitalizado e de excesso de informação nos desvirtua do entendimento de quem é Deus. A gente acaba esquecendo quem é Deus. A nossa função fica em torno da informação, dos dados, da nossa vida digital, das informações que a gente recebe das mídias sociais, da televisão, da internet, do nosso smartphone, e a gente se esquece quem é Deus, de fato. E aí, esse é o nosso desafio como igreja. Pararmos de ser carnais e vivermos uma vida espiritual. E somente quem nos direciona a isso é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que vai nos capacitar para sermos fiéis, um crente fiel ao Deus verdadeiro. Submetermos à vontade do Altíssimo. Num mundo de excesso de informações, pouco sabemos sobre Deus, do Deus Altíssimo. A gente fica afogados em informações, em excesso de informações que muitas vezes não faz sentido para nós naquele momento, e esquecemos o mais importante que é Deus. E importante é sermos submissos a Cristo por intermédio do Espírito Santo. Essa trajetória espiritual, nós temos que aprender com Cristo todas as coisas. E quem nos capacita e quem nos joga para esse caminho é o Espírito Santo de Deus. Então nós podemos concluir que a igreja, ela tem que viver pelo Espírito. Ela tem que seguir a direção do Espírito e exercer os dons do Espírito. Cada um de nós dentro da igreja, quando a gente fala de igreja de Cristo, corpo de Cristo como um todo, e cada um de nós somos um dos órgãos, um dos membros dessa igreja que fazem uma atividade específica e que ajuda o todo. E nós temos que entender isso. E a gente tem que entender que a manifestação do Espírito Santo em nossa vida, ela nos leva para isso, para entendermos qual é a nossa função dentro da igreja como crentes, para nos capacitar, para nos motivar, para nos trazer habilidades e conhecimentos de tudo isso. E é isso que temos que orar e pedir a Deus, se submeter às vontades de Cristo, seguir a vida como Cristo seguiu e pedir para que o Espírito Santo nos convença e nos capacite, nos tire do caminho errado. É isso que temos que pedir. Que tenhamos hoje um bom domingo, que agradecemos principalmente a Deus por nos capacitar dia a dia, domingo a domingo, que o seu Espírito sempre esteja nos capacitando para trazer o entendimento correto e para que possamos seguir o caminho correto das coisas, seguirmos o caminho de fé. É isso que agradecemos e oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.